Hoje nós vamos conhecer mais uma história, a história de Leonardo Silva. Ainda criança, aos 10 anos, ele começou a praticar capoeira. O gosto pelo esporte era tão grande que nosso convidado logo se tornou professor. Fama, sucesso e destaque na atividade garantiram a ele um convite para trabalhar na Alemanha com apenas 17 anos. Mas o rompimento dos ligamentos do braço direito em um torneio pôs fim ao sonho de nosso convidado. O que ele não sabia era que, apesar da grave situação, Deus tinha um propósito naquele acontecimento. Hoje ele está aqui e vai nos contar o que se passou e como Jesus entrou em sua história. Leonardo Silva, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, pastor Vanderlei, é um prazer muito grande estarmos aqui nessa noite para falarmos daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, por intermédio de apenas uma palavra: Jesus salva. Que bom, não é, Leonardo? Que bom. Vamos falar um pouquinho da sua caminhada aí, através desse esporte, né, que é a capoeira. Aliás, existe até uma certa controvérsia no meio cristão quanto à capoeira, não é? Que na verdade é considerada como um jogo, a pessoa fala jogar capoeira, não é verdade? E há uma controvérsia com relação se é certo praticar capoeira, se não é certo, que isso tem ligação muito profunda com o ocultismo. Como é que é isso? Eu comecei, pastor, a minha vida, pastor Vanderlei, aos 10 anos de idade. Sempre fui um rapaz bem extrovertido, bem alegre. Por eu ter um corpo físico bastante magro, recebi um convite de um amigo uma vez para ir numa roda de capoeira. E quando eu entrei naquela roda de capoeira, estava tendo uma roda de capoeira chamada capoeira Angola, que é aquela capoeira mais lentinha, mais devagar. E eu disse, eu quero aprender capoeira. Conheci o professor na época que me formulou o convite. Comecei a treinar. Nisso comecei a me desenvolver, nisso da salto. Quantas modalidades de capoeira tem? Você falou que essa era a Angola. Tem quantas? Tem a capoeira de Angola, que é a mais lentinha. Capoeira regional, que é a capoeira mais rápida. E o maculelê. No caso, o maculelê seria aquela capoeira com facão, onde duas pessoas jogam capoeira com facão. No caso, o maculelê, capoeira de Angola e a capoeira regional. 3 tipos de modalidade. Agora, você tinha só 10 anos. O que te atraiu tanto assim na capoeira? No caso era o fascínio, pastor. Eu vi aquilo, aquela bagunça, aquela coisa. O fascínio pelo movimento corporal, pela ir em lugares onde eu pensava que eu nunca poderia ir trabalhando, pelos convites, até mesmo pela fama. Porque eu via naquela época, isso há 10 anos atrás, que um capoeirista tinha muita fama. Ele ia em vários lugares, ela era bem apresentada, era bem respeitada. Isso me chamou a atenção. E quando me chamou a atenção isso, eu comecei a treinar. E quando eu comecei a treinar, comecei a me desenvolver mesmo, dar minha vida naquilo. Eu lembro que eu estudava de manhã na escola, antes de eu formar o 1º grau, acabava e ia para o treino. Você chegou a fazer da atividade da capoeira um meio de vida? Que você conseguia resultado financeiro com isso? Alguns lugares sim. Alguns lugares sim. Por exemplo, os campeonatos que você ganhou. Quais campeonatos foram esses? Eu ganhei um campeonato, no caso seria Movimento de Angola, capoeira de Angola. Teve um premiamento, troféu e teve uma certa quantia em dinheiro, que não foi uma quantia exorbitante, mas algo ali que traz uma certa atenção para o camarada querer fazer mais. Disse, olha, aqui eu ganhei aqui, acho que ali na frente eu posso ganhar mais. Agora, eu sei que nós temos pessoas que evangelizam usando como estratégia a capoeira. Eu conheço casos de pessoas que continuam fazendo capoeira com a proposta de evangelizar as pessoas. Mas, como eu disse, existe uma controvérsia. Porque algumas pessoas dizem que a capoeira está ligada a uma questão religiosa, a uma questão espiritual. Para você que viveu no meio, existe de fato essa ligação religiosa? A capoeira é como se fosse, sei lá, um culto, alguma coisa dessa natureza? Quando a capoeira surgiu no Brasil, pastor Vanderlei, na época da escravatura, que os navios negreiros vinham, traziam os escravos, para se vingar dos senhores de engenho, eles praticavam a capoeira. E para cultuar os orixás, os deuses africanos, entoavam músicas, seriam os cânticos, que são cantados na roda de capoeira. A roda de capoeira em si, normal, ela cultua outros deuses, que seriam as divindades africanas,
A pessoa, ela chama essa divindade africana para te guardar, para te fortalecer, na entrada, na saída. Há um ritual ali em torno disso, para quê? Para cultuar outras divindades, que no caso não é o nosso Deus. Então, quando a pessoa começa a cultuar essas divindades, eu já cheguei a ver pessoas entrar em transe numa roda de capoeira, porque as cantigas eram entoadas, então aquela pessoa foi incorporada por um espírito, num transe. Você ficou quanto tempo ligado à atividade? Dos 10 anos aos 17 para 18. 7, 8 anos. Que foi também o período que coincide, então, com a sua conversão. Na minha conversão. Você estava com uma viagem programada para ir à Alemanha. O que ia acontecer na Alemanha? Eu tive um convite para dar aula na academia, na Alemanha, em Berlim. Eu ia olhar até a questão do passaporte, ia para um aeroporto chamado Frankfurt. E quando eu tive esse convite, eu achei que aquilo para mim era o máximo, como se diz. Você estava indo a trabalho, então? Eu ia trabalhar. Ia ficar lá uma temporada. A minha ideia era virar cidadão alemão, né? Que eu pensei, pô, se eu ir para lá no esporte, o Brasil é visto também no futebol. Eu imaginava dessa forma, se eu ir para lá no esporte, eu vou arrumar minha vida. Vou ganhar dinheiro, vou comprar carro, vou casar com mulher bonita. Quer dizer, você começou a encher a cabeça de sonhos, de fantasias. Mas aí sofreu um acidente. Um acidente. Como é que aconteceu esse acidente? Eu lembro que em 96 eu ouvi primeiramente a palavra. Mas eu fiquei naquela, igualzinho Eutico, Atos 29, fiquei em cima do muro. Eu tinha uma vida que eu era regada de mulherada, prostituição, briga. Eu era uma pessoa, pastor Vanderlei, onde eu chegava, briga, confusão. Essas casas de show de Belo Horizonte, era briga. Mas você usava o que você sabia em capoeira para agredir as pessoas? Sim. Na verdade, então você era o que é considerado assim o antidesportista, se é que a gente pode chamar a capoeira de um esporte, né? Vamos considerar eu era um antidesportivo até porque eu era uma pessoa, como diz a linguagem do maluco. Um cara maluco, eu queria chegar e mexesse comigo. E esse acidente foi uma briga de rua, então? Não foi um evento? Não, foi um evento. Em 97, a academia onde eu fazia parte iria fazer abertura da Copa Centenário de Futebol. Não sei se o senhor recorda daquela Copa Centenário que teve em Belo Horizonte há 10 anos atrás. E nós iríamos fazer a abertura no Mineirão e no Campo da Independência. E quando nós estávamos no Campo da Independência, que o primeiro jogo foi no Campo da Independência, no bairro do Horto, eu fazia um pouco de ginástica olímpica, então dava muitos saltos. E num desses saltos que eu dominava perfeitamente, eu senti como se algo segurasse o meu corpo no alto. E nisso eu caí do ar e caí por cima do meu braço. Quando eu caí por cima do meu braço, que eu tentei me levantar para me locomover, eu não senti mais meu braço. Aí eu olhei na parte direita do meu antebraço e eu vi que o meu osso estava para fora. E meu braço estava todo envergado e entrou o desespero. Você teve uma fratura exposta. Uma fratura exposta. E aí é que aconteceu o rompimento? O rompimento dos ligamentos aqui no meu antebraço. Teve aquela fratura exposta, foi uma dor assim inimaginável. Inimaginável. Cacei meu braço. Aí eu tirei a camisa que eu estava, uma camisa branca, tirei a corda do abadá, coloquei a camisa sobre o braço com aquela corda, alguns meninos me ajudaram, eu amarrei. Aí me levaram para o João 23. Foi um dos períodos de mais dor que eu tive na minha vida, foi dentro do Hospital João 23. Que foi numa sexta-feira isso. Estava um frio, ventando muito. E o local onde eu fiquei, estava ventando muito. Ali dentro também eu tive uma experiência com Deus muito grande. Eu tive uma experiência com Deus ali muito grande. Que experiência foi essa? Eu vi